A Alterdata nasceu em 1989, criando software de gestão com a preocupação de tornar as empresas mais produtivas e lucrativas. Surgiu com a filosofia que o atendimento é tão importante quanto os produtos que oferece. Inicialmente, construímos softwares para o setor contábil e logo em seguida nos especializamos também em automação comercial para o varejo, atacados, indústrias, restaurantes, moda e gestão imobiliária. Em qualquer setor que atuemos, nos baseamos no alicerce de 3 pilares: tecnologia, atendimento e capacitação. Este é o segredo que garante aos clientes agregar valor real aos seus negócios. Acreditamos que esta é a fórmula que nos leva ao impressionante crescimento anual de aproximadamente 20% por praticamente toda a nossa vida. A Alterdata já ultrapassou a marca de 1.600 colaboradores para cobrir atendimento a cerca de 34 mil clientes e mais de 800 mil usuários de nossos sistemas, o que faz com que a gestão de pessoas seja algo que damos atenção toda especial. O conforto para nossa equipe é algo que a Alterdata leva muito a sério, tanto que 2 prédios próprios abrigam a sede da empresa na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nossas amplas e modernas instalações permitem que todos se integrem de uma forma que o trabalho em equipe seja mais produtivo, sem perdermos a preocupação com a ecologia e o meio ambiente. São aproximadamente 9 mil metros quadrados de estrutura física, com salas de reuniões, videoconferências, auditórios, estúdios multimídia, cafés, áreas de descontração, relaxamento, jardins e amplos andares de trabalho. Tudo para garantir a satisfação de todos que trabalham aqui. Nestes ambientes, trabalhamos e nos divertimos juntos. Ensinamos, aprendemos, realizamos festivais, congressos, promovemos atividades com nossas crianças, montamos eventos sociais e planejamos o crescimento da empresa, pensando sempre de uma forma organizada para o bem-estar de todos. Porém, a Alterdata não se limita aos prédios da cidade-sede. São mais de 100 unidades distribuídas pelo país. São alterdatanos nas mais diversas localidades prestando atendimento de qualidade. Não deixamos que nossas bases sintam-se sozinhas, já que em nossa estrutura central há um time de líderes cuidando delas e dos clientes bem de perto. Acreditamos que nosso modelo sofisticado de controle seja o segredo para sermos uma das 5 maiores empresas de software genuinamente brasileiras. Em resultado de tudo isso, ganhamos experiência valiosa e diferenciada no desafio de tornar as empresas de nossos clientes mais organizadas e lucrativas. A Alterdata é mais que software, é solução. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo aqui diretamente dos estúdios da TV Alterdata e com retransmissão para a TV CRC do Distrito Federal. Gostaria de me apresentar, meu nome é Alexandre Neves, eu serei o moderador de hoje, eu vou estar acolhendo as dúvidas de vocês para todos aqueles que estiverem plugados diretamente no nosso chat, aqui na TV Alterdata. Então, para você que está nessa plataforma, você tem um local para o chat, para você tirar dúvidas, mas se você estiver assistindo a retransmissão sem a opção de estar encaminhando para nós a dúvida, não se preocupe, porque depois você vai estar recebendo a avaliação da palestra entre hoje e amanhã de manhã, e nessa avaliação há um espaço para que você coloque a sua pergunta e o palestrante vai estar recebendo essas dúvidas e vai estar encaminhando a resposta para vocês, tá? Então, vou pedir para mostrar os slides aqui na tela. Hoje nós vamos estar falando a respeito do e-social com um enfoque no SST, na segurança e na saúde do trabalhador. Nesse assunto sendo transmitido da nossa TV e retransmitido pela CRC do Distrito Federal. Então, sabemos que tanto o e-social e o SST, que faz parte
do E-Social, ele compõe o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, para você que é gestor contábil, para você que é empresário, para você que é de indústria, vale a pena você estar antenado em todas essas informações. Então, nós temos aqui no nosso slide ao lado um pequeno resumo sobre as informações que serão tratadas hoje e que serão passadas pelo nosso palestrante de hoje, que é o professor Dante Barini, tá ok? Então, fique tranquilo, você que se inscreveu aqui conosco, você tem a confirmação para assistir, você tem lá registrado o e-mail conosco, você vai receber um convite para a avaliação da palestra. E nessa avaliação, você vai estar respondendo se você gostou da palestra, se você quer fazer algum comentário, se você tem alguma dúvida para ser encaminhada para o palestrante, que ele vai estar respondendo depois. E depois que você encaminhar, você pode estar tendo acesso aos slides da palestra e ao certificado eletrônico de participação com as horas de transmissão. Então, lembrando a você, esse evento é ao vivo, ele não terá uma retransmissão aqui na TV Alterdata. Então, não haverá uma gravação aqui na TV Alterdata. Então, gostaria agora de passar a palavra ao presidente do CRC do Distrito Federal, que é uma mensagem que ele vai estar encaminhando para todos vocês. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro em 2 minutos com Marrocos. A Receita Federal definiu regras sobre as transações com criptoativos e determinou a obrigatoriedade de que as operações ocorridas no mês sejam prestadas no mês seguinte com a utilização do Sistema de Coleta Nacional disponível no ECAC. Pois bem, a partir de setembro, as operações com moedas virtuais, como o caso do Bitcoin, passam a ser declaradas. O trabalho aos domingos e feriados não enfrenta mais restrições. A única exigência é que seja acordado com os empregados a forma de compensação. Por isso, leia a norma com atenção, porque as atividades estão listadas. Essa decisão empolgou muito donos de bares, restaurantes e casas noturnas, mas preste atenção na norma. Lei complementar garante às empresas excluídas do Simples Nacional em 1º de janeiro de 2018 a retornarem ao sistema. O prazo vence em meados de julho, por isso, leia a norma com atenção e não perca o prazo. Mais uma ação para a aprovação da Declaração de Direitos e Liberdade Econômica foi decidida agora com o conceito de atividade de baixo risco para licenciamento das operações, para licenciamento das atividades. Por isso, leia a norma com atenção, pois lá existem atividades listadas e que venham mais facilidades para o início das nossas atividades empresariais. O governador do Rio Grande do Sul anunciou o fim da substituição tributária nas operações internas para o setor vitivinícola, o que é muito importante, pois o recolhimento do imposto se dá antes do recebimento das vendas. Mas, senhor governador, sem nenhum interesse pessoal, leve para a reunião de seus pares essa discussão. Afinal de contas, se acabar com as operações interestaduais, todos nós seremos beneficiados. E eu encerro aqui a nossa participação no mês de junho. Até o nosso próximo encontro em 2 minutos com Marrocos. Tchau! Olá, boa tarde. Neves já se apresentou, já fez algumas considerações gerais. E agora nós vamos começar a palestra do SST no E-Social. Obrigado, Adriano, pela sua mensagem e também por disponibilizar simultaneamente essa transmissão. Já é a segunda que fazemos em parceria com o CRC do Distrito Federal, né? É um parceirão e o Adriano, um amigo particular nosso aqui. Boa tarde, Adriano. Vamos lá. Nesta palestra, já fiz outras vezes e algumas pessoas não entenderam muito bem o porquê, achando que na palestra em que fazemos sobre o SST e E-Social, que estaríamos ensinando como lançar as informações para enviar para o fisco. Não é isto.
Nós não vamos estar aqui passando ensinamento como você faz. Primeiro porque nós não estamos falando apenas com nossos clientes. Nós estamos falando com o público em geral, não clientes da empresa. Então, para me mostrar um sistema, eu vou estar fazendo propaganda da Alterdata. Não é esse o propósito. O propósito da palestra, sim, é mostrar a vocês algumas particularidades que têm que ser providenciadas antes de entrar a obrigatoriedade. Claro que no E-Social já existe o grupo 1, o grupo 2 e agora entrando o grupo 3, alguns eventos já sendo obrigatórios, mas a partir de janeiro de 2020, nós começamos a ter que informar SST dentro do E-Social e enviar. O restante do E-Social já está funcionando. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, partes. Grupo 4, governo, será apenas lá na frente, ainda não puseram prazos. Mas a segurança e saúde do trabalhador tem particularidades que nós precisamos entender. É coisa que muitas pessoas não entendem, ou seja, às vezes sabem da necessidade, mas não estão pondo em prática. Como, por exemplo, certas informações que antes se colocavam em livros, e colocavam em livros ou em papéis ou documentos, ficavam guardados. Agora o fisco passa a querer essas informações no ambiente dele, ou seja, nos servidores na nuvem do fisco. E eles estarão nos fiscalizando pelas informações que nós estaremos mandando a eles. Já é normal o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, quando começou nota fiscal eletrônica, o fisco já começa a ter informações da minha empresa e para quem eu estou vendendo e do meu produto na sua mão. Não precisa vir no fiscal na minha empresa. Entrou o E-Social. Ok, o E-Social já para alguns grupos, e inclusive o Simples Nacional ficou mais aterrorizado, as MEIs, condomínios, imobiliárias, até mesmo o governo entrará com o E-Social. Como o SST é muito complicado, principalmente para as pequenas, então foi adiado, mais uma vez, agora para janeiro, para o primeiro grupo. Vou mostrar todos os prazos que estão aqui. O que acontece é que agora nós estamos, como estamos vendo aqui, temos a figura central, governo federal, não mais Receita Federal. Embora ela esteja também no plano, embora ela começou com todos esses sistemas do SPED e também o do E-Social, mas agora passou, de sexta-feira passado, para um outro grupo de administradores, aonde este comitê vai estar revendo as informações para o E-Social e para o SST. Algumas pessoas estão esperando, estão comentando, que vai ser reduzido muita coisa, vai ser simplificado. De antemão, eu aviso, para poder simplificar as informações que o E-Social está pedindo e o SST, para que haja esta simplificação ou redução, precisa ser mudada a legislação. E não é esta que está no Congresso para começar hoje a discussão e a votação. Não está ali sendo simplificado, porque a legislação trabalhista exige certas informações, e estas informações ou eu ponho no papel, que é o que está acontecendo, ou eu ponho no E-Social e no SST e mando para o fisco. Exatamente isso. Então, nós vamos entender que o governo federal está no centro, aonde ele quer, com o Ministério da Economia, aonde ele quer informações de Receita Federal, que é imposto de renda retido na fonte, ele quer saber o INSS, que também está na mão do governo federal, as alíquotas para quem é, o Fundo de Garantia na mão da Caixa Econômica, que está também se organizando para centralizar tudo isso com o E-Social. É governo federal. De um outro lado, nós temos, iniciando a coisa toda, é o empresário. O dono do negócio, inclusive o escritório de contabilidade também tem que mandar o E-Social dos seus funcionários, é lógico.
Mas os empresários, em geral, não a área contábil, dizem, isso é a responsabilidade do meu contador. Não é, não. A responsabilidade é sua, porque quando o governo federal enviar uma autuação, ele vai enviar para você, empresário. Seja ele indústria, comércio ou de serviços. Agora, claro que nós contamos com a figura do contador, ou dos escritórios de contabilidade. Por isso, os três precisam. E vai aparecer uma tela dessa para você, ou assinatura digital, ou colocar o código. E aí, então, eu tenho toda a cara dele aqui e todos os eventos disponíveis. Quem está obrigado? Todo mundo. Tem um empregado? MEI. Tem um empregado? Está obrigado. MEI não tem um empregado, então ele não está no E-Social, está fora. Mas com um empregado, sim. Agora, todos os outros, mesmo que não tenham empregado, é obrigado a entrar no E-Social, sim. Mas eu não tenho folha de pagamento, eu não tenho empregado, e nem Prolabore. Tudo bem, dentro do E-Social, isso a maioria de vocês já sabe, em palestras de E-Social mostra isso, que você pode simplesmente, no final de cada mês, fazer uma folha vazia e mandar o fechamento da folha, resolvido o problema. Faz isso uma vez por ano. Quando você contratar alguém, então daí para frente você passa a utilizar os outros eventos do E-Social. Mas por enquanto, é isso que está acontecendo. Quais são os prazos? Foi feito então um faseamento em grupos. Nós temos o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro e o quarto grupo. Primeiro grupo, as empresas com faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016. Portanto, praticamente o lucro real, porque ele tem que ser lucro real para faturar acima de 78 milhões. Ele teve que fazer também a contabilidade digital em 2016, somado deu. E um detalhe, hein? Algumas pessoas têm perguntado, mas isso é por estabelecimento? Entendemos o seguinte, estabelecimento são as filiais, empresa é o conjunto todo. 78 milhões é a empresa, ou seja, a somatória de todas as filiais, junto com a matriz, somado em 2016 deu 78 milhões ou mais, ele entrou no primeiro grupo. Esse já está sacramentado e andando. Ainda não com o SST, que é o que nós vamos tratar mais particularmente hoje. O segundo grupo é as empresas com faturamento abaixo de 78 milhões em 2016, exceto o Simples Nacional e MEI, lógico. Mas ele também faturou, uma empresa de lucro real ou lucro presumido, faturou 4 milhões. É no segundo grupo que ele entra, porque ele não é Simples Nacional. O Simples Nacional entra no terceiro grupo. E todos os demais, condomínios, isentos, imunes, etc. E o quarto grupo, entidades públicas, governamentais, organizações internacionais, fundações e autarquias. Temos aqui o primeiro grupo, passo a passo, no E-Social, e claro, já foi examinado em agosto para o primeiro grupo, passa agora, mês que vem, passa a entrar o DCTF prévio, obrigatoriamente, para a parte de previdenciário. E em agosto também entra a substituição da guia de recolhimento por guia de recolhimento do Fundo de Garantia novo da Caixa Econômica. Entra agora em agosto. SST para este primeiro grupo em janeiro de 2020. Bom, então eu não preciso nem ficar continuando a assistir a palestra, eu vou deixar isso para depois. É muita informação que precisa ser levantada, atualizada, antes de entrar a obrigatoriedade. E eu posso garantir a vocês que isto é muito trabalhoso. Primeiro porque tem que verificar a clínica que vai fazer os levantamentos todos e passar para o contador. O treinamento disso, e o levantamento, e a confirmação de toda essa documentação leva tempo. Por isso é que foi adiado. Seria agora, mas foi adiado para janeiro de 2020. O tempo passa rápido. Há o treinamento também que será feito de capacitação para todos os empregados, dependendo das
funções ou daquilo que foi registrado. O segundo grupo também já entrou em obrigatoriedade. Os eventos de tabelas não periódicos, os periódicos, que é a folha de pagamento também. Entramos aqui em abril com o DCTF-Prev, também já foi definido. O DCTF-Prev não abrange fundo de garantia. O fundo de garantia ou a substituição do fundo de garantia foi jogado para novembro de 2019, que substitui a guia hoje de recolhimento, passa a ser uma guia geral de recolhimento do fundo de garantia. É um outro modelo, entra no site da fundo de garantia, da Caixa, e gera a guia ali. O segundo grupo terá o SST em julho de 2020. Com também o seu treinamento e capacitação até lá. Por isso temos que começar a fazer desde já. E o terceiro grupo, aonde ainda estamos entrando em algumas informações, como a primeira tabela já foi colocada, já tive que mandar essas primeiras tabelas, ou seja, são 10 tabelas se por um acaso implica na minha empresa, aonde mandei o cadastro da empresa, cadastro de rubricas e local de trabalho e etc. Não periódicos, um registro de empregado novo, já sou obrigado a fazer desde abril no terceiro grupo. Os periódicos é a folha de pagamento. A folha de pagamento começa para este grupo, Simples Nacional, etc., em janeiro de 2020. A substituição de DCTF Web, previdenciário, ainda não temos data fixada. Foi modificação, essas são informações recentes que acabou de sair, inclusive está publicado no site do E-Social, uma nova obrigatoriedade ou a tabela de obrigatoriedades que estão sendo passadas aqui. O Fundo de Garantia também não se pronunciou quando será o fim da guia antiga. O SST, sim, para este grande grupo, passa a ser janeiro de 2021. Com todos os seus eventos. Governo, sem prazo. Começou janeiro de 2020, vai começar. Mas isso ainda é dúvida, todo o restante. Vamos lá. Uma clínica de segurança e saúde do trabalhador envolve, de um lado, tudo que resolve a saúde, atestados médicos, etc. E do outro lado, ambientes de trabalho, capacitação, equipamentos para o trabalho, do outro. E os dois se encaixam aonde nós chamamos SST, no E-Social. 2020 começa o SST. Quais são os eventos? Estes que vocês têm na sua tela. Vamos falar do primeiro. Tabela de ambientes do trabalho, o S1060. O que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho uma estrutura de uma empresa, em geral. Então, falando, a primeira delas, eu tenho um escritório de administração. Entra na tabela do ambiente de trabalho. Eu tenho que classificar isto, colocar um determinado código que eu ponho, e esse é o escritório de administração. E no escritório de administração eu tenho que verificar quais são as incidências de risco e colocar segundo as tabelas. Aqui eu tenho os ambientes de trabalho. Eu posso ter ambiente onde eu uso deficientes físicos, aonde eu tenho pessoas descansadas, vamos dizer assim, né? Enfim, são os ambientes onde eu tenho dentro do administração e escritórios. Outro normal que eu também tenho é o ambiente de almoxarifado ou estoque. Como é o meu estoque? Tenho empilhadeiras, então existem alguns riscos. São prateleiras altas, qual é a altura, a iluminação, temperatura, tudo isso eu tenho que verificar se o meu estoque ou almoxarifado, local, tenho que ser classificado nisso. Queira ou não, eu tenho que dar essa classificação. Tenho locais onde eu armazeno lixo,
As pessoas que trabalham ali vão ter que ser colocadas neste ambiente e vão ter uma classificação quando eu registrar o empregado que vai trabalhar em lixeiras ou com o lixo. Ele vai ter periculosidade, insalubridade, etc, etc. E eu tenho também a parte da indústria, ou da fabricação, ou oficina, onde os riscos também são diferentes de um escritório. Tudo isso dentro até mesmo da própria fábrica. Eu tenho determinados equipamentos, eu tenho linhas de produção, eu tenho prensas hidráulicas e máquinas de corte, etc. Cada um deles precisa ter um risco. Tudo isto vai ser registrado ou colocado no S1060, Tabela de Ambientes de Trabalho. Temos aqui alguma pergunta? Viu uma sinalização aqui? Então vamos lá. Temos uma dúvida de participante identificado como Elianai de Brasília, que pergunta: boa tarde, quem contrata a empresa que realizará o SST? É a empresa ou o contador? Olha, é uma boa pergunta isso, sabe? Tanto faz. Se por um acaso a responsabilidade, como eu falei no início, é a empresa com o fisco, o contador é o intermediário. Se o empresário não quer fazer as coisas ou não tem um departamento para isso, não tem funcionários para isso, ele contrata uma terceirizada, ou seja, um escritório de contabilidade. Então agora nós estamos até aqui falando de empresário e de contador. Agora entra um terceiro que é a clínica. Quem contrata essa clínica? Bom, o contador tem muitos clientes. Ele pode ter contato com uma clínica muito boa e sugerir aos seus clientes: olha, contrata o serviço deles. A empresa não vai pagar para o contador, vai pagar para a clínica. Então, a responsabilidade com a clínica é do empresário, cliente do contador. Se o contador, por acaso, ele não vai contratar uma clínica para fazer para os seus clientes, ele simplesmente, porque seu cliente pode escolher a clínica que ele quiser. Então, a responsabilidade mesmo é empresário com a clínica. O contador pode sugerir. Se ele, por um acaso, tiver uma empresa bastante confiável, é porque qualquer coisa diferente, o contador não vai responder pela segurança e saúde do trabalhador. Ele pode ajudar. Aí é que está. Por isso, é bem separado e eu já mostrei isso no início. De um lado, clínica, do outro lado, o contador com o E-Social. Ok? Mais alguma? Ok. Não, por enquanto não? Só isso. Então vamos lá. Tabela de ambientes. Vamos lá, só um simulado assim. O que eu preciso? Colocar um código de ambiente. Quem vai decidir isso? Eu. Eu coloco, olha, esse ambiente, o escritório, ambiente 1, 2, 3, 4. Almoxarifado, etc, etc. Quando é que inicia a obrigatoriedade do SST no meu grupo? Bom, se eu sou o grupo 1, vai começar janeiro de 2020. Se eu sou do grupo 2, julho de 2020. Se eu sou Simples Nacional, e imunes, isentas, etc., e condomínios, em janeiro de 2021. É isso que eu vou colocar aqui. Vou precisar, nessa tabela, dizer: ah, mas então eu não vou precisar colocar isso daqui agora, vou esperar 2021. Não, você pode colocar agora. Já criar os ambientes, colocar a data de obrigatoriedade, como vocês veem aqui. Eu ponho a data em que vai começar a obrigatoriedade. E o padrão é ano/mês. Só isso. Outras informações, descrição do ambiente. Também você quem vai descrever. É um almoxarifado de estoque, é isto, é aquilo, é laboratório, é escritório. Você vai colocar em cada um desses. Aqui nós temos dados do ambiente de trabalho. 1 ou 2 ou 3, se for CNO. CNO é Cadastro Nacional de Obras. No caso, sendo obras, eu tenho que colocar um desses. Se esse estabelecimento é estabelecimento próprio, se é estabelecimento de terceiros. Como assim, estabelecimento de terceiro? Sim, porque se ele for contratar, eu contrato uma empresa e vai trabalhar dentro do meu escritório, dentro da minha fábrica,
eu tenho que colocar este ambiente de trabalho, só que é terceiros que vão trabalhar lá dentro. Todas essas informações eu tenho que prestar. Por isso é que eu tenho que começar a colocar as informações desde agora. Tipo de inscrição. Aqui nós temos a inscrição, ou ele é CNPJ, ou CPF, ou CAIPF, ou CNO. Neste ambiente de trabalho, eu vou colocar qual é o CNPJ dele, ou o CNO já entrou em obrigatoriedade, substitui a matrícula SEI para construção civil. O CAIPF só vai entrar no ano que vem. Era para ter entrado agora este ano, mas já foi prorrogado também, então a obrigatoriedade do CAIPF é para o ano que vem. É um dentista, etc. Nós vamos mostrar isso um pouco mais à frente. Também eu tenho aqui a inscrição onde está localizado, veja, o ambiente. Qual é a inscrição que eu tenho que colocar? Para fazer isso, então, eu tenho que consultar uma tabela. E vocês terão essas tabelas também ao copiarem os slides, que eu posso fazer avaliação, como o Neves falou, vão receber um link no e-mail onde fazem uma breve avaliação. Depois de fazer a avaliação, vão receber um outro e-mail com um link para gerar o certificado e copiar os slides, porque tem textos aqui e eu não vou ficar lendo. E também algumas tabelas como essa que está aparecendo para vocês. Vamos falar então de alguns detalhes sobre o SST. Uma delas é nesta tabela de equipamentos de proteção, EPI e EPS, PC. O que significa? Que cada tipo de trabalho precisa ter um tipo de proteção, ou de equipamento de proteção. As tabelas de proteção eu tenho que localizar, e aqui está um exemplo da norma regulamentar 6, equipamentos de proteção individual, chamado de EPI, aonde eu tenho que procurar para cada funcionário, cada função, eu tenho que colocar qual é o IPI, a API que ele vai precisar utilizar. Então, para isso, eu vou ter que estar cadastrado todas essas, e essa tabela vocês também vão receber. Escolher qual é. Existe também algum equipamento que é mais geral. Por exemplo, se eu tenho uma ponte dentro do meu estabelecimento, ou uma passagem que tem uma certa altura, existe uma passarela, eu preciso ter uma proteção das laterais, eu não posso simplesmente fazer uma laje lá e sem proteção nenhuma. Então, essa proteção, eu sou obrigado a colocar que essa passagem tem uma proteção coletiva, não vai ficar em cima de cada funcionário. Tem alguns outros eventos, como por exemplo, aqui um acidente do trabalho. A CAT faz parte ao SST. É um dos eventos que vai entrar em primeiro lugar, evidentemente. Então, o que eu tenho que fazer? Comunicação do acidente do trabalho. Está aqui neste evento. Eu tenho que preencher algumas informações, sim. Eu tenho que colocar aqui qual é a categoria do trabalhador. Se ele é empregado geral, se é empregado trabalhador rural, aprendiz, etc. Eu tenho que colocar isto no CAT. Esta é a tabela. Data do acidente, tipo do acidente, do trabalho, conforme a tabela 24. Hora do acidente, etc, etc. E agora o tipo de acidente, código da situação. Veja, houve uma modificação recentemente, ou tanto semanas atrás, aonde a comunicação do acidente eu preciso informar código da tabela 15 e da tabela 16. É a situação geradora do acidente e da doença profissional. São duas tabelas diferentes. Então, eu preciso ter as duas tabelas e conforme eu fizer o CAT, eu vou precisar verificar
estas informações. Aqui está a tabela 16, aonde vai falar sobre a doença profissional e o fato gerador. Tem que ter as duas tabelas consultadas. Vamos ver que todos esses detalhes, é isso que estão falando, nós vamos simplificar. Então eu não preciso tirar algumas informações. Como que eu vou tirar se todas essas informações são necessárias para uma avaliação? O governo vai tirar só se ele modificar a legislação. Olha, aqui começa a vir alguns detalhes importantes. Tabela 13. Se ele é aplicável ou não. Tabela 14 e 15. Preciso decorar essas tabelas todas? Olha só, se você tem um programa de software bem preparado para o E-Social e agora também para o SST, quando você tiver que colocar determinada informação e teclar, claro que as soft houses fazem um facilitador. Você não vai ter que pegar uma tabela papel e ficar localizando ali. Você simplesmente vai teclar numa setinha ou alguma coisa que tem dentro do próprio sistema e ele vai abrir para você na tela todas essas informações. Aí, então, você vai escolher uma delas, clicar em cima e ele vai assumir. Não vai precisar ficar escrevendo tudo aquilo que já está estabelecido. E esse facilitador, a sua soft house, é quem deve fazer para você. Temos mais uma pergunta aqui, para não continuar. Eu sei que vai ter um monte de perguntas, porque eu só estou jogando as informações, evidentemente. Mas vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta é de José de Brasília. E ele coloca: olá, meu amigo palestrante, uma microempresa com apenas 1 ou 2 funcionários está obrigada a ter PCMSO? Sim, vai precisar. Se fizerem, veja bem, já está sendo percebido que pequenas empresas, a micro, o próprio Simples Nacional, estão tentando fazer o seguinte, como a legislação: até 25 empregados não precisa certas informações. Mas isso nós temos que esperar a coisa evoluir. Estou passando aquilo que existe hoje, mas com a evolução e a simplificação que estão comentando, pode ser que vá ser feito isso. Até tantos empregados não ter necessidade. Como, por exemplo, foi feito com a assinatura digital. Uma Simples Nacional com 1 empregado não precisa ter assinatura digital para assinar pela empresa. Ele pode fazer o cadastro no ECAC. O empregador doméstico não precisa. São simplificações, mas isso veio ao longo do estabelecimento das obrigatoriedades. Então, quanto a isso, se 1 ou 2 empregados vai ter que ter todas as informações, vamos esperar para ver. Por enquanto, a legislação é essa e é isso que tem que passar. Com certeza. A próxima dúvida é da Cisina, também de Brasília. Ela questiona: esses laudos feitos nas clínicas precisarão ser feitos todo ano? Então, quando chegar nesses laudos aí, eu vou mostrar alguma coisa sobre isso. Por enquanto só. Ok? Então, continuamos. Essa é uma das tabelas. É bastante informação? É. Isso estamos falando só de acidente de trabalho, né? Uma CAT. Qual o tempo que ele trabalhou até o acidente, se o acidente foi o percurso de casa para o trabalho, se foi do trabalho para casa, quem vai fazer isso tudo? Está estabelecido do mesmo jeito que se faz hoje em papel. Aqui está uma informação muito discutida por alguns, mas que não tem saída. Para fazer uma CAT, eu preciso colocar o CID, o Código Internacional da Doença. Eu tenho que respeitar a tabela para traumas, como mostra aqui. Todas estas lesões eu vou ter que examinar. Olha só, quando você vai fazer a CAT, já falei isso em outras palestras também, repito agora para chamar a atenção. Supõe que lá na fábrica
um determinado funcionário pegou a mão numa prensa. Quem vai fazer a CAT? É o gerente da fábrica? Não. Ele vai passar as informações para o departamento pessoal. Se o departamento pessoal é no escritório de contabilidade, então vai ter que ligar para o escritório de contabilidade. Sabe-se todas as informações, porque eu tenho que fazer a CAT até o dia seguinte útil ao acidente. Como saber? Ele pegou a mão, foi correndo, primeira providência é alguém levar para um hospital. E aí chegou lá no hospital e o médico vai atender. E o departamento pessoal sei das informações para fazer a CAT? Então, eu vou ter que fazer a CAT com as informações que eu tiver. Não tenho ainda se foi a mão direita, foi a mão esquerda, se foi o pé, se foi a cabeça. Eu não sei. Eu sei o fulano tal foi... E para que hospital foi levado? Não sei. Aqui em Teresópolis, por exemplo, pode ter ido para a UPA, pode ter ido para as clínicas, pode ter ido para o São José, ou pode ter ido para outra cidade. Então, eu ainda não sei, mas tenho que fazer a CAT. Faz a CAT como você tiver de informações, ou que você colocar e manda. Por quê? Cumpriu o prazo. Quando você manda um evento do E-Social, vocês já estão sabendo disso, recebe um protocolo e depois um recibo. Quando você tiver, daqui uns dias, tiver toda a informação detalhada sobre este acidente, aí você vai fazer uma outra CAT, com todas as informações, e no final existe aonde você coloca o código da CAT anterior. Se você fez a CAT anterior, você vai colocar o número do recibo ali. Essa CAT segunda vai funcionar como uma CAT retificadora. A primeira cumpriu o prazo, a segunda deu todos os detalhes. Há possibilidade disso sim. Quem vai fazer uma CAT? Bom, é a clínica? Não, é a empresa que vai passar isso hoje, é o contador quem faz. O contador vai fazer, embora ele faça parte do SST, mas não significa que todos os eventos do SST é da clínica. São informações que você pode fazer, o contador pode fazer. Mas a CID é obrigatória, sim, em ser colocada num acidente do trabalho. Outros dados da CAT. Nós temos aqui o monitoramento da saúde do trabalhador. O que significa que, deixa eu voltar aqui as ilustrações, aonde eu tenho vários tipos de trabalhos para a saúde do trabalhador. Eu tenho um acidente do trabalho, há um afastamento, então eu vou ter que colocar também aqui no monitoramento da saúde que aconteceu. Se ele tem obrigatoriamente que fazer um exame médico periódico uma vez por ano, se ele tem que ter uma radiografia do pulmão, depende da função, depende do trabalho dele, depende da classificação que você está dando para cada funcionário. E conforme a legislação, determinado tipo de trabalho tem umas exigências sobre o atestado de saúde. Tudo isso será colocado e informado aqui neste evento de monitoramento da saúde do trabalhador. Aí então, nós vamos falar o seguinte, conforme foi a pergunta feita aqui. Existem eventos de saúde do trabalhador que tem que ser feito uma vez por ano. É o atestado ocupacional, tem a admissão, tem que ser feito o atestado de admissão, vale por um ano. Tem determinadas funções que existem alguns exames biológicos, tem que ser por 3 meses, por 6 meses, como eu falei, depende da função e do trabalho que este funcionário tem. Conforme a legislação atual, e ela é isto, e continua sendo, eu sou obrigado a fazer um exame de biologia, de toxicológico, etc. Depende da função. Depende da função e do exame, se a periodicidade dele é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano. Em geral, o exame, para a maioria das empresas, é uma vez por ano, que é o atestado de saúde ocupacional. Segundo as tabelas e pela legislação, cada caso você tem que examinar qual é a
periodicidade. Explicando mais, a clínica ou o médico do trabalho vai dar um atestado. Eles vão ter que fazer em papel. Vamos supor que eu tenho uma clínica, que eu mando o funcionário lá e uma vez por ano eles chamam, os funcionários chamam agora esse aqui, está vencendo, então antes de vencer eu mando o funcionário para esta clínica. Ou o médico vem na empresa. Empresas pequenas, claro que o médico não vai ficar para fazer 1 ou 2 exames. Então, vai-se à clínica. A clínica vai dar um documento. O atestado médico ele vai dar em 2 vias. Uma via vai ficar na empresa ou com o contador. E a outra fica com o funcionário. Como é então que eu faço agora para enviar para o E-Social? Eu vou copiar. O que está escrito ali, eu vou informar, colocar e guardar o papel. O que vai valer é aquilo que eu mandei para lá. Mas se um fisco duvidar alguma coisa, ele pode vir pedir o papel e eu tenho o papel. Mas você é quem vai informar. Quando eu tenho que informar isso? Bom, antes da próxima folha de pagamento, se o exame teve que ser feito nesse mês. Essas informações continuam do mesmo jeito hoje, só que eu tenho que copiar essas informações e mandar. Aí, então, uma das dúvidas de contadores é a seguinte: se é a clínica quem vai fazer, sou eu que tenho que mandar dentro do E-Social do meu cliente. Este documento vem para mim, está assinado. Mas este papel, eu sou obrigado a digitar todas as informações? No final eu vou mostrar como você pode integrar isso tudo sem ter que ficar digitando, tá bom? Mas calma lá que isso tudo está escrito num papel. Isso tudo eu tenho que colocar e mandar no E-Social. Ok? Então, continuamos no monitoramento da saúde. Eu tenho aqui também o código monitoramento, aonde eu tenho procedimento diagnóstico constante da tabela 27. O que é isto? Está aqui, olha. Depende do tipo de material que a pessoa manipula ou trabalha. A ordem dos exames, também, eu tenho referencial ou sequencial, não importa, posso colocar isso nestas ordens. Indicação do resultado, se é normal, alterado, estável, agravamento, isso não é o contador quem fica sabendo, não é o contador que tem que saber. Isto aqui é o que tem que ser colocado no evento monitoramento. Quem vai colocar? No final eu mostro quem vai colocar. Se a clínica não colocar, ele vai te dar um papel assinado. E pode ser até a clínica é distante de você, não vai te mandar pelo correio, não vai mandar um office boy, um motoboy para levar o documento. Como é que ele vai fazer? Vai mandar por fax? Bom, não tem validade. Ele pode mandar por fax, desculpe, isso é coisa antiga do meu tempo. Mas ele manda por e-mail ou de alguma forma ele fotografa aquilo, escaneia ou manda para você, mas ainda não tem validade porque é um documento sem assinatura. Não, mas ele assinou e eu... Bom, mas não é bem isso. Como se faz agora? Foi aprovado. A clínica ou o médico, tendo assinatura digital, ele vai elaborar o relatório, vai colocar num determinado Word, sei lá o que, ele pode assinar e gerar um PDF. Ele assina esse documento digitalmente, que fica gravado, e manda para você. Agora sim, você pega, imprime, guarda e faz a informação daquilo que está escrito, manda no E-Social, nos campos aonde são necessários, como é o caso do monitoramento de saúde do trabalhador. Aqui então você vai colocar todas essas informações, aonde tem CPF do médico emitente, tem o número do NIS do funcionário, tem etc, tudo isso, o CRM dele, todas essas informações, você vai ter que digitar porque está no papel. Você não pode pôr o papel na frente da câmera ou simplesmente dizer, ah, não, eu tenho esse atestado. Não, você vai ter que colocar tudo isso no E-Social para mandar, sim, funcionário por funcionário. Calma, vou mostrar mais à frente o facilitador que você vai poder ter. Temos aqui mais um evento
exame toxicológico do motorista profissional. Ah, mas isso vai acabar, vai tirar. Bom, não tiraram. Estão falando de tirar, etc. Mas eu acredito que não vai conseguir tirar, não. Em todo caso, está aqui a legislação hoje. Se ele tem o cargo de motorista, então no registro dele vai ter a carteira de habilitação, vai ter o exame médico normal e vai ter um exame toxicológico. Sim, tem que ser colocado lá. Neste exame consta todas essas informações. Estou repetindo aqui porque quando vocês receberem o slide vão ver com detalhes a informação que precisa ser colocado para cada um desses exames. Quem vai colocar isso? A clínica vai colocar e você vai ter que copiar para pôr no E-Social. Outro evento, temos aqui o afastamento temporário. Não é a clínica quem vai fazer, é você, contador. Por quê? Ele pode ter sido afastado por férias, por gravidez, por algum acidente ou alguma doença, ou afastamento porque ele foi servir o exército. Então, estes tipos de afastamento eu sou obrigado a colocar assim no evento 2230, afastamento temporário. Alguém pergunta, bom, mas peraí, as férias, a legislação diz que é 30 dias de antecedência que eu tenho que dar as férias. Tenho que comunicar as férias. Olha, daqui 30 dias você vai sair de férias. Sim, essa é a legislação. Mas eu tenho que colocar um aviso de férias no E-Social? Não. Diz a Receita. Você vai continuar fazendo do mesmo jeito que você faz para avisar um funcionário sobre as férias. Faz em papel e guarda. Ah, mas eu tenho que avisar com 30 dias. Bom, a legislação diz que tem que ser com 30 dias. Hoje você faz? Se o funcionário disser, olha, eu preciso de minhas férias na segunda-feira porque eu tenho que viajar, minha família, motivo de doença ou de morte, etc., você não vai dar? O que você faz? Você põe data lá atrás, não põe no papel? Tudo bem, só que agora, antes de fazer a folha de pagamento, você vai registrar qual é a data que você avisou ele. Bom, eu avisei lá, não importa, você não vai colocar informação sobre o aviso de férias. Mas aqui no afastamento temporário você vai colocar que ele está saindo de férias do dia tal ao dia tal. Só isso. Outros afastamentos temporários também você tem que colocar, como eu mostrei lá. Se ele vai servir o exército, você vai colocar aqui o afastamento dele. Tenho aqui, olha, várias coisas. Afastamento de licença, aposentadoria por invalidez, e etc, etc. Você vai ter aqui uma tabela enorme sobre o afastamento temporário, tipo de acidente, se foi o caso do acidente, porque, mas eu já fiz o CAT, mas de qualquer maneira o afastamento temporário vai lhe perguntar, porque diz aqui, olha, tá vendo? Ele foi afastado, porque tem CAT, que você faz a CAT, ele foi no hospital, fez o curativo, voltou, pronto, você fez a CAT, acabou. Mas não houve afastamento. Se houve afastamento, você tem que colocar aqui. Sim, houve afastamento e vai colocar os motivos todos, evidentemente. Olha aqui, obrigatório CID. Tenho que pegar o código do CID. Quando um atestado médico de doença, por exemplo, ele faltou um dia, foi no médico com dor de barriga, ele voltou com o atestado, olha, ele precisa de um dia, não é obrigatório colocar o CID. Pode colocar, mas não é obrigatório. Mas se foi acidente, caso da CAT, ou doença do trabalho, ou seja, um ALER porque ele trabalha como digitador e agora ele está com o LER e vai ficar afastado, então agora o médico é obrigado sim colocar o CID, em caso de acidente ou em caso de doença do trabalho. No afastamento temporário, no atestado que você receber, tem que ser colocado sim o CID. E mais uma vez aqui a tabela do trauma. Pergunta? Quando você vira para trás...
Já sei que tem pergunta. Temos uma dúvida, para vocês verem que não é gravação, é ao vivo. Temos uma dúvida aqui do Marcelo de Juiz de Fora. Se não me engano, o Marcelo participa de várias palestras nossas, é aqui próximo. E o Marcelo perguntou, e a assinatura do funcionário no ASO, já que está integrando no E-Social? Ele não foi fazer lá na clínica? Uhum. O médico não dá o atestado na hora? Sim. Ele pega a assinatura dele lá. O que vai para o E-Social é o que aquele médico fez. Ou ele escaneou, ou ele fez num sistema próprio, onde houve assinatura, e aquilo está gravado. Fica aqui guardado com ele e a clínica guarda também o dele. Então, o exame médico, ele dá o atestado na hora. Você está apto, não está apto, não é assim que você recebe quando Sim. o médico, aqui no caso da Alterdata, o médico vem aqui e faz. Ele te dá na hora, você guarda aquele e o outro vai para a empresa. O que vai para a empresa é que ele vai assinar digitalmente, não é que ele assina o documento digitalmente, ele assina a autenticidade daquele PDF, é real. Isso já existe, não existia há um tempo atrás, mas os PDFs hoje, os programas que geram o PDF, ele já pode ser colocado a assinatura. E então o E-Social autoriza agora a ser assinado com a assinatura do médico nesse documento, né? Ótimo. Você falou em Juiz de Fora, eu estive vendo nos registros de inscrições que tinha alguém de Macarani, sul da Bahia. Aí eu mandei um e-mail para ele dizendo, né, poxa, eu conheço Macarani. É uma cidadezinha pequena, né, muito jeitosa. A minha filha morou lá 6 anos, né? Então a gente ia de vez em quando lá para visitá-lo, né? Aquele me chamou a atenção, Macarani. Nós temos o Brasil inteiro assistindo as palestras pela TV, né? É um facilitador, porque senão nós teríamos que ir até essas cidades, né? Com custo e seria difícil. Então, pela internet, por esse sistema de TV Alterdata e em parceria com TV do CRC Distrito Federal, nós podemos atingir o maior número de cidades no país todo, né? Isso é bom, boa tecnologia. Mais uma? Não? Não, por enquanto só essa. Então, continuando, afastamento temporário. Veja, eu não vou ficar lendo detalhe por detalhe, só estou mostrando que quando vocês copiarem os slides, o que tem que ser colocado em cada afastamento temporário. São informações bastante, mas note, algumas delas são repetitivas. Por exemplo, funcionário João. Eu tenho o código dele, já tenho o registro dele aqui. Então, quando eu fizer uma CAT dele, um afastamento temporário, eu vou colocar o quê? Eu simplesmente no meu software, quando eu falo meu, não é o que é o Alterdata, o seu contador. Você tem um software profissional. Você simplesmente já tem o registro dele. Você vai colocar o código dele, o programa vai puxar todas as informações necessárias. Você só vai ter que digitar aquilo que é variável. Então, isso sim. Mas são informações necessárias a serem informadas ao E-Social. Por isso é que estão colocadas aqui. Não se preocupa que você não vai ter que digitar tudo isso, não. Outro evento está aqui, condições de ambiente do trabalho, fatores de risco. Agora aqui tem um detalhe, você não é lotação tributária. Quando você fez no E-Social o cadastro inicial, lotação tributária, você colocou lá qual é a lotação. Minha escritório, lotação 1, código dele, 01, porque não tem periculosidade, não tem salubridade, não tem nada. Eu tenho a fábrica, Você cadastrou isso lá no lotação tributária e cadastrou isso também no 1060. Agora aqui, você tem que cadastrar o ambiente em que o funcionário vai estar trabalhando. Então, nós temos aqueles que trabalham em fornalha, fundição, o calor é extremo. Mas, em compensação, nós temos também aquele que trabalha no frio intenso. Nós temos aquele que trabalha com lixo, nós temos aquele que trabalha com produtos radioativos, nós temos aqueles que trabalham em ambiente de som muito alto. Tudo isso tem que ser verificado. Tudo isso tem que ser
cadastrado. Aonde eu coloco isso é neste registro 2240. Condições ambientais do trabalho, fator de risco. E isso daqui você também tem uma série de perguntas, de informações que você vai ter que colocar. Lembra desse caso aqui? Meio ambiente, aquele evento em que eu tive que fazer, já lá atrás, que eu já mostrei. Então, ele tem que estar de acordo com este evento aqui. Mas aquele eu já fiz e já mandei, e agora eu vou mandar o E-Social. Pois é, então é bom rever aquela informação lá, quando você fez o primeiro cadastro, porque agora você vai ter que ter esta informação batendo com aquela lá. Veja, essa tabela de atividade com exposição de riscos biológicos. Ah, mas isso tudo eu estou acostumado, eu já vi, já conheço, tal. Tudo bem, eu pus lá no início. Cuidado, rever a legislação, porque posso estar fazendo hoje aqui, não ter fiscalização, mas agora mandando isso digitalmente, a fiscalização vai saber. Então, eu preciso conferir aquilo que eu já tenho em mãos. Eu tenho aqui unidade de medida, intensidade e concentração. Isso tudo aqui é risco do trabalho, fatores de risco e ambiente de trabalho. Se por um acaso o som é acima de tantos decibéis, problema de dosagem de ruídos, cada coisa com sua tabela. Cada tipo de trabalho eu tenho que ver. Lux é iluminação. Depende do que a pessoa faz, tem uma intensidade de iluminação, precisa ser verificada. Aí sim a clínica de saúde trabalha e segurança do trabalho, quem tem que medir. Tem que vir na empresa, fazer a medição, fazer um laudo, dar esse laudo para a empresa e você agora vai colocar aqui. Não é a clínica que está fazendo, você é quem vai colocar segundo o laudo que a clínica fornecer para a empresa. Eu tenho que colocar para este funcionário, se nesse ambiente, qual é o tipo de EPI. Se tem o uso do IPI obrigatório pela tabela, ok, eu vou colocar aqui qual é o código dele. E eu vou explicar, não se aplica, não utiliza ou utilizado. Informar o código do equipamento de proteção coletiva, ao mesmo que foi lá no 1065. Aqui está a tabela 1065. Lembra disso? Já falamos e passamos por ele. Tabela de equipamentos de proteção, o 1065. Também, você está lembrado que nós falamos desse NR6. É muita informação, eu tenho que concordar, precisam simplificar, mas como vai simplificar? A Soft House vai ajudar você a simplificar essas informações. Do contrário, você vai usar que nem máquina de escrever. Vai ter que escrever tudo direitinho lá. Não, a clínica é quem tem que fazer e mandar para você. Se ele mandar em papel, você vai ter que digitar tudo isso daqui no seu programa, neste registro S240 e todos os demais que nós já falamos aqui. Os contadores ficam preocupados. Puxa, mas eu vou ter que colocar tudo isso. Sim, vai. E ainda tem mais um aqui, olha. O 2245 é treinamento, capacitação e exercícios simulados. Para cada empregado. Periodicamente, depende do tipo de trabalho, depende do tipo de equipamento, tem que ser feito o treinamento. Quando entra, por exemplo, um servente de uma obra de pedreiro, ele entra na obra, primeiro dia, ele tem que receber o equipamento. Ah, mas então toma, é um capacete e é um cinto de... Não, tem que ser orientado como ele vai usar e onde ele vai usar.
Então tem que ser dado o treinamento de capacitação, sim, logo que ele entra. E determinados aparelhos têm que ser reciclados a cada 6 meses, a cada 1 ano, enfim, tem que ser dado orientações, não as mesmas. Capacete, você tem que pôr na cabeça aqui. Não, não é bem isso. Você vai dizer sim, olha, para você trabalhar, entrou nessa porta, tem que colocar o capacete. Se você subir em algum lugar com mais tantos metros, você tem que prender o cinto é esse, o cinto você prende assim. Essas instruções têm que ser dadas. E não só blá, 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 mas tem que ser colocado no registro 2245, aonde você vai colocar aqui, olha, se o treinamento, tá vendo? Se foi feito treinamentos para os membros da CIPA, se foi o treinamento adequado do uso do EPI, primeiros socorros, enfim, depende da empresa, o tamanho da empresa, as exigências legais, tem que constar. Equipamento, tem que ser dado treinamento. E reciclar. Não é repetir a mesma coisa, mas cada vez que for reciclar o empregado que já está com o uso de equipamento, sabe, normal, você vai ter que relembrá-lo novamente. Então aqui está. O contribuinte, empresa, é o que tem a responsabilidade de E-Social mais SST? Não. Aí está. O SST pode ser mandado separadamente. Quem é o obrigado a mandar? O contribuinte tem que mandar as informações direto para o fisco do E-Social. Mas, vamos lá. Olha o contador no centro aqui. Ele tem uma porção de clientes. E cada cliente tem uma porção de relatórios de segurança do trabalho e saúde que ele tem que receber de cada um dos seus clientes. E ele, contador, vai ter que fazer o quê? Digitar todas essas informações em cada um. Olha lá, ele está pensando, agora você, talvez profissional da contabilidade, está pensando, caramba, que abacaxi que nós arrumamos, não é? Antes eu não tinha nada disso, eu simplesmente guardava o papel, colocava ali, guardado na gaveta, agora eu vou ter que pegar esse papel, copiar tudo isso daqui para mandar para o E-Social. Olha, simples assim, eu vou te dizer, é isso mesmo. A clínica mandou papelada e você vai ter que entrar no seu programa de computador e lançar essas informações para mandar no E-Social dos seus clientes, de cada um deles. Ah, mas seria bom se eu recebesse tudo isso digitalmente. Olha, a nota fiscal eletrônica, quando entrou, ficou também todo mundo alvoroçado. Puxa, eu vou ter que fazer isso, como é que eu faço? O seu cliente faz a nota fiscal eletrônica, não faz? Ele digita, manda para o fisco. Você, terminado o mês, você tem que fazer o quê? Não tem que fazer a escrituração fiscal digital do seu cliente, aonde você vai colocar todas as entradas e todas as saídas do seu cliente, cliente por cliente. Mas você pega o DANF e digita tudo isso, um por um? Não. Por quê? Porque o seu cliente já mandou para a Secretaria de Fazenda. Você tem um sistema automatizado que vai lá no site, copia o XML da nota fiscal eletrônica e automaticamente encaixa no seu programa. Você tem que digitar? Não. Você importou, colocou e você confere. Não tem que digitar. Então é isso que o contador está pensando agora, olha. Poxa, que beleza! Então, agora com o E-Social, eu tenho que pôr muitas informações. Com o SST, mais ainda. Como é que eu vou fazer? Manualmente? Não, eu posso receber os arquivos. Qual é o cenário que você prefere agora, sabendo de tanta informação? Veja, eu coloquei todos os registros, e cada registro, todas as informações. Fui passando, não fui explicando um por um. Por isso que eu falei logo no início. Não estou ensinando você como você vai lançar e fazer o SST no E-Social. Estou dando os alertas do que vai acontecer. Agora você está apto a escolher qual cenário você prefere.
que a clínica do seu cliente lhe mande os documentos papel e você agora vai fazer tudo isso digitando todo aquele monte de informação e mandar no E-Social? Vamos lá. Aqui está o cenário. Contribuinte e o contador. Ele já manda para você algumas informações do E-Social, não manda? Ele te manda que ele aumentou um funcionário, ele passa para o contador vai lá no E-Social, também faz a modificação. Ele vai contratar alguém, ele passa para você a documentação, você faz o registro, agora ele pode começar a trabalhar. Não é assim? Alguém lá vai sair de férias, ele pega e avisa você, olha, funcionário tal vai sair de férias de tal data, tal data. Esse funcionário, ele se machucou, faz uma CAT aí. Tudo isso é comunicação que o contribuinte, seu cliente, está dando pelo E-Social para você. E você, usando um sistema de computador, põe as informações ali. Não é assim? Então, tira fora o E-Social. Agora, o SST. Corre. O contribuinte tem uma clínica. A clínica faz os exames e manda para você, em papel. E você digita tudo isso daí. Não é assim? Tá lá. Esse é um cenário. Outro cenário é que você digitou e mandou para o E-Social. Outro cenário que nós podemos contar. Onde lançar as informações do SST? No seu mesmo programa que você tem de departamento pessoal. Você vai lançar ali. Olha um cenário legal. Tira o E-Social, só o ST. Ele manda para a clínica. A clínica tem um programa de software que, além de imprimir, ele gera um arquivo também digital. A clínica, não você, a clínica tem um programa de software. Ele faz o lançamento dentro do seu programa, gera um arquivo e manda esse arquivo digital para você. Então agora você não precisará mais digitar todas aquelas informações. Faz o quê? Vem para você digitalmente, automaticamente é colocado no seu E-Social, no seu programa, e aí você, quando mandar o E-Social, já mandou também o SST, sem ter que digitar nada. Ah, mas isso é bom. Esse é um cenário. Só que para fazer isso, a clínica que o seu cliente estiver usando. Lembra que logo no início perguntaram a responsabilidade de quem? Eu disse, é do empresário com a clínica. Agora, se essa clínica você que indicou, então procure indicar uma clínica que tenha o uso de um sistema de computador que ele vai gerar as informações lá e mandar para você o arquivo digital. Você vai importar, assim como você faz com a nota fiscal eletrônica. Você importa aquele arquivo e ele automaticamente põe dentro do seu programa de software. Fácil assim. Mas se a clínica que o seu cliente contratou não tem um sistema para isso, para SST, então ele vai fazer em papel. Ele vai mandar o papel e você vai ter que digitar tudo. Ah, mas se o meu cliente não pegar a clínica que eu estou indicando, porque a clínica que eu estou indicando tem um sistema que vai trazer o arquivo para mim, se ele não quiser fazer isso, então você vai ter que cobrar um pouco a mais, porque o trabalho que você vai ter é muito grande. Não é isso? Com certeza. Tem pergunta ainda? Não. Porque agora nós vamos relembrar algumas coisas do E-Social como alertas. Relembrando que os indicadores do E-Social mudaram algumas coisas, como, por exemplo, construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica, não é mais SEI, e sim Cadastro Nacional de Obras, CNO. Identificador social para funcionários. Eu tenho, veja bem, qualquer um destes está aqui, um equiparado à empresa,
Um médico, um dentista tem empregado? Tem. Então ele é equiparado à empresa. Não é o empregador doméstico, isso é outra coisa. Ele tem um empregado normal, CLT, e ele tem que ter, então, um registro. Hoje ele faz em cima do CPF dele. Um titular de cartório, pequeno produtor rural e um segurado especial. Estes casos, antes era matrícula SEI ou CPF. Com o E-Social, desaparece SEI e CPF e entra o CAIPF, Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física. Vai precisar entrar no site da Receita Federal, fazer um cadastro digitalmente e vai receber um código, é parecido com o CNPJ, porque ele vai entrar o CPF da pessoa, do titular de cartório, ou do médico, ou do dentista, etc., ou do pequeno produtor rural, o CPF dele, mais o número sequencial gerado pelo programa do CAIPF e o dígito verificador. Este passa a ser o seu número quando você mandar o E-Social nesses casos. Quem está obrigado a se inscrever no CAIPF, contribuinte individual, possua segurado, titular de cartório, pessoa física. Veja, um dentista que não tem ninguém de empregado, é só ele que trabalha no consultório, ele faz tudo, tal, um médico, um advogado, não tem empregado, então, sem problema nenhum, ele continua no seu CPF dele e acabou. Mas ele tem um empregado, agora ele vai ter que fazer sim, porque ele vai ter que fazer o E-Social. Estes são obrigados ao CAIPF. Como é que eu faço o E-Social? Digitando num software próprio, comercial, gerando um arquivo XML, aonde este arquivo vai ser jogado no seu servidor. Claro, você fez no computador e jogou para um servidor. Você tem uma rede lá, ou ficou dentro do seu próprio computador. Por enquanto não foi para ninguém. Por enquanto você simplesmente editou as informações. Agora, estas informações precisam ser assinadas digitalmente. Com que assinatura? Assinatura eu ponho. Assinatura de empresário, ou seja, do seu cliente. Ou, se você tem a procuração dele, agora você vai assinar como procurador. Mandou ainda para o E-Social? Ainda não. Por quê? Porque o seu programa vai gerar uma série de XMLs pequenos, aonde vai ser mandado para o E-Social. Quando você for mandar os arquivos, então tem que ter uma outra assinatura. Agora, qualquer assinador pode. Quer dizer, de qualquer um. Pode ser a assinatura do contador, pode ser a procuração mesmo, própria. Por quê? Ele só vai garantir, essa assinatura, só vai garantir a transmissão de dados para o E-Social. Vai enviar todos os eventos. Posso acumular todos os eventos? Bom, se eu não tiver uma data fixa, por exemplo, a CAT tem que ser até o dia seguinte. Posso ficar esperando muito. O registro de um empregado novo tem que ser antes de ele começar a trabalhar. Então eu posso ir fazendo. Mas ele vai trabalhar só no dia 30. Então, hoje, nós estamos no dia 9. Então eu posso fazer o registro dele já guardado no meu computador. Tudo bem, deixo assinado. Tá? Quando chegar um perto lá, posso mandar até com 30 dias de antecedência, não tem problema nenhum. Ah, mas e depois se ele falar que não vem trabalhar? Eu cancelo, sem problema nenhum. Agora então, eu estou editando na web. Do mesmo jeito. Eu vou editar cada um dos eventos, entrar na web e vou digitar a assinatura do procurador ou do empresário e vou mandar para onde? Para a web, no E-Social que está na web. Não vou guardar essas informações, porque eu mandei, não criei um arquivo no meu computador. Eu simplesmente estou digitando dentro do ambiente da web. Então lá fica guardado, mas não comigo. Eu vou ter que fazer todas as vezes. Quando eu precisar de uma cópia, vai ser problema. O que é um XML?
algumas vezes, mas aqueles que ainda não sabem, aqui está a cara de um XML. É um arquivo com tags de programação, aonde eu não tenho que fazer isso como máquina de escrever. É um programa de software que gera este arquivo. Eu nem vejo isso acontecer. Mandando o arquivo para o E-Social, de imediato eu recebo um protocolo. Está aqui. Foi para lá, ainda não está, estou esperando a aprovação. Primeiro veio o protocolo. Aí foi processado, sim, agora já tenho a informação autorizada. Então substitui o protocolo e vem para mim um recibo. Esse recibo eu tenho que guardar, dependendo do que é, por 30, 35 anos. O arquivo digital, não é o papel. Hoje é papel que eu tenho que guardar, mas aqui é o arquivo digital. Guardo por 30, 35 anos. Situação atual sem o E-Social. Estou dando um aumento para um funcionário novo. Agora eu comunico o departamento pessoal, ou o meu contador. Olha, fulano de tal, eu dei um aumento. Ele abre no computador dele e digita lá o novo salário. Não é assim que faz? Bom, para o E-Social, não pode mais ser esse mesmo programa, porque agora entrou o E-Social. Este programa não funciona porque, mas ele registra o aumento, ele tem o cadastro do empregado, tem o cadastro da empresa, ele faz folha de pagamento. Sim, mas ele manda para o E-Social? Não manda. Então, eu tenho que ter um novo software. Então, a sua software house deve lhe dar, ou gratuitamente, ou cobrar por isso, mas uma nova versão, aonde essa informação agora é gerada pedindo assinatura digital e manda isso pela internet para o E-Social. Então, agora, nós já temos uma porção de informações. Essas tabelas você já teve que fazer. Quando eu falo já teve que fazer, porque até o grupo 3 já passou a data de obrigatoriedade, já teve que fazer todas essas tabelas. Não estamos falando mais sobre E-Social, estamos falando sobre o SST. Mas aqui, alguns alertas para que atentem, aqueles que já mandaram, ainda tem tempo de fazer as correções necessárias. Cuidado com o CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Por quê? Algumas empresas estão com o CNAE errado. Errado como? Ele abriu a empresa, mas ele modificou já ao longo dos anos, questão de endereço, questão de... Até a atividade foi mudada e precisa ser verificado isso e feita a alteração do CNAE. Porque dependendo do CNAE, depende o código FEPAS, ou seja, o código que vai influenciar na alíquota a ser recolhida para o Fundo de Amparo Social. Bom, mas eu já fiz tudo isso, daqui é bom então revisar isso. É tempo ainda para não ter autuação. Sanear os cadastros, pode ser feito pelo site diretamente, claro. Por enquanto, tem que bater CPF com o número NID, ou NIS, ou PIS, PASEP. Estão querendo que eu só utilize o CPF e que lá na base QNIS pegue os outros números de PIS, etc. e tal. Mas isso ainda não está estabelecido, está sendo estudado e debatido, mas por enquanto eu sou obrigado sim fazer o saneamento de cadastro, ou seja, ver se o número do meu CPF, o número do PIS, PASEP ou NIS qualquer, bate com a base QNIS. Se sim, ok, é isso que você vai colocar aqui no cadastro do empregado. Outra coisa também é necessário verificar se o empregado é estrangeiro. Se for estrangeiro, vai lhe perguntar, casado com brasileiro? Tem filhos com brasileiro? E etc. E mais outras monte de informações que você vai ter que colocar. De novo, chamo a atenção para os dependentes. Agora, todos os dependentes precisam ser, dentro da legislação,
está aqui. Isto aqui é o que pode ser colocado como dependente para efeito de desconto de imposto de renda retido na fonte. Lembrando que não tem mais idade mínima, todos os dependentes, mesmo os bebezinhos, precisam ter o CPF. Aqui está, desculpe, uma lista que vocês também vão receber completa do que precisa para registrar o empregado. Quer que eu deixe rolando? Tem muita página. Podemos parar aqui, né? Então, os eventos trabalhistas de novos funcionários, como já foi falado, tem que ser antes. Eu tenho todo esse aspecto. Primeiro, eu faço um anúncio, vou fazer técnica de seleção, conversar. Esse elemento aqui está contratado. Ok, eu vou te contratar. Você vai começar tal dia. Quando? Dia 30 de julho. Tá bom, eu posso fazer o registro dele agora e mandar para o E-Social. Posso usar com até 30 dias de antecedência. Mas tem que ser, no mínimo, um dia antes dele começar a trabalhar. Se eu fizer depois, tem autuação. Mas se ele disser, chegar no dia 30, ele fala, não vou trabalhar, sem problema nenhum, você cancela. Faz um cancelamento e pronto. Pergunta? Temos uma pergunta do Maurício de Brasília. Boa tarde, tenho uma microempresa optante simples, onde só eu trabalho. Envio CFIP para pagamento do meu INSS. Como fica com o E-Social? Tem que fazer o E-Social. E todo mês recebe o Prolabore, né? Todo mês ele vai ter que fazer uma folha de pagamento e lançar este pagamento do Prolabore da empresa para ele. Ele não precisa fazer o registro de empregado, porque ele não é empregado. Ele é dono do negócio. Então, existe no E-Social o trabalhador sem vínculo de emprego. É bastante simplificado ali, não é tudo isso que faz um funcionário. Então, ele faz o registro lá e, claro, todo mês ele vai fazer a folha de pagamento. Ele tem que fazer o Prolabore. Sim. Então, ele simplesmente faz o Prolabore, que é um recibo, pega o dinheiro, mas tem que lançar no E-Social e fazer isso sim. E o INSS que ele vai recolher também vai aparecer no DCTF Web, que é depois que entregou tudo isso daí. Mais alguma? Temos. Cisina também de Brasília, o pessoal de Brasília está perguntando Que bom, bastante. Muito bacana. O Adriano lá tá bem cotado, né? Essas multas já estão valendo para registro em atraso? Olha, sempre existiu. É que eu não tinha do lado um fiscal olhando que eu estou pondo data retroativa. O papel aceita tudo. Papel e não tem o fiscal do lado. Mas a multa vigora desde antes. Agora mais contundente porque eu vou ter que mandar e agora eu mesmo estou entregando. Olha, estou fazendo. Mas, olha só. Faz o seguinte. Você pegou um empregado que começou dia 1, tá certo? Dia 1 de julho. Ele começou a trabalhar. Caramba, tem que mandar a documentação dele. Pega toda a documentação e manda para o contador. O contador vai registrar esse empregado colocando lá, data que ele começa, início da atividade, dia 1. Mas hoje é dia 9, ele vai mandar hoje, ele já vai ter a multa. Como fazer? Fechem os ouvidos, por favor. Tá? Tampa os ouvidos, mas é o seguinte. Ele trabalhou até hoje, você recebeu o papel, você passa a mão no telefone e fala para o seu cliente, olha, o negócio é o seguinte, cara, você vai ter uma multa para isso, porque eu tinha que ter registrado ele até um dia antes de ele começar a trabalhar. Mas eu precisei urgente assim, peguei, não deu tempo e tal. Então faz o seguinte, faz um RPA, um recibo provisório de autônomo, porque ele tem o número do PIS, do INSS. Então, faz um recibo do dia 1 até o dia 9. Com salário normal e tal, você vai pagar para ele. E faz o registro dele para ele começar a partir de amanhã. Pronto. Tá certo? Não é um pulo do gato, não é para você fazer isso. Mas é uma saída se por um acaso teu cliente fez isso.
Você fala para ele primeiro, olha, não pode mais pegar ninguém sem me avisar antes, para me registrar antes dele começar a trabalhar. Mas se por um acaso aconteceu, e eu sei que isso vai acontecer e acontece mesmo, use essa forma, não tem nada demais. Por quê? Porque o RPA vai entrar na folha de pagamento. E, claro, na folha de pagamento do dia 10 em diante também vai entrar na folha de pagamento. Ele, funcionário, vai receber tudo? Vai. O INSS, ele vai receber? Só que no RPA é 11%. Talvez o salário dele não atinja R$2.000, vai ser por 8% ou 9%. Ok? É uma saída. Sim. Legal. Que é o que não é legal, não. É uma saída legal, legalizada, ok? Só tem essa dúvida. Tá, então vamos lá. Alguns erros que geram autuação. Deixar de informar a admissão de um trabalhador. Está aqui, olha. As multas estão aqui. Não informar alteração feita no contrato de trabalho. Note só. Alteração feita no contrato de trabalhador. Mudança de endereço? Tanto faz. Mudou hoje, mudou antes, não vai por data nem coisa nenhuma. Mas aqui implica muito algumas mudanças que você vai ter que colocar de alteração obrigatória. Então, você fez essas alterações todas, manda de imediato. Não contratar pessoa com deficiência dentro do estabelecimento que depende da meta de lei. Então, determinados número de funcionários, você tem que ter determinados deficientes. Então, enquanto não tiver, você vai pagando multa. E as multas vão acumulando e olha o que pode ser acontecido. E várias outras. Tem aqui algumas delas apenas. Estão atualizadas? Possivelmente dão atualizadas para 2019 ou 2020, quando alguns vão ter que entrar. Mas as multas já existem, sim, já existe ela no papel, antes do E-Social e agora muito mais para o E-Social. Chama atenção alguns casos. Aviso prévio, por exemplo. Você mandou um empregado embora, pega as tuas coisas, vai embora agora, eu vou te pagar o aviso prévio, acabou. Você não tem que fazer no E-Social um aviso prévio e mandar. Mas você tem 10 dias para fazer o recibo de pagamento dele, a rescisão e pagá-lo. Pronto. Isso já comunica que ele foi mandado embora e você está pagando aviso prévio. Se o aviso prévio for trabalhado, você fala para ele, não, você está de aviso prévio, mas vai ter que trabalhar 30 dias, então esse você vai ter que comunicar. Olha, o aviso prévio, ele vai... Quando é que você vai mandar e começa a contar os 30 dias? A partir da data do dia seguinte ao que ele assinou a ciência que está de aviso prévio. A partir daí conta 30 dias. Ah, mas ele trabalha 2, 3, 4 dias e ele falta o resto, não vem mais. Você paga o que ele trabalhou. O resto você vai marcar como falta e vai descontar. Só que, se ele pedir para você dispensar de aviso prévio, pede para fazer isso por escrito, próprio punho, assinar, colocar a data e tudo, e pega 2 testemunhas que ele está pedindo, aí você libera. Por que isso? Porque amanhã ou depois ele pode dizer, não, eu trabalhei 5 dias, ele mandou ficar em casa e não me pagou esses dias. Então pega esse papel. Por quê? Você vai pagar os dias que ele trabalhou e o restante desconta como falta. Prazo do envio, aviso prévio, está aqui, olha. Se for indenizado ou término de contrato, um detalhe. Esse término, contrato de experiência, vai terminar amanhã. Você não vai ficar com a pessoa? Já avisa o contador para que ele faça a comunicação do aviso prévio com data de hoje. Porque se chegar amanhã, não fez o comunicado, no dia seguinte o fisco vai considerar como efetivado. Ah, mas não, é que eu não avisei. Problema seu. Se for contrato pré-determinado, está aqui, olha, até o dia útil seguinte. É diferente de um aviso prévio
por outros motivos, você mandou embora, pronto, você tem até 10 dias seguintes para você fazer o desligamento, a folha de desligamento, pagar e etc. Outro evento também que precisa cuidado é o de reintegração. Você mandou a pessoa embora, está lá, aconteceu que agora ela está grávida. Estava e não sabia, nem você, nem ninguém, nem ela. Saiu, foi mandada embora, você está pagando os direitos todos, mas acontece que lá na frente ela passou mal, foi no médico, o médico atestou que ela estava grávida quando foi mandada embora. Então você, se ela quiser, você vai ter que fazer a reintegração. Aí existe um evento no E-Social, reintegração, preenche lá tudo, você vai ter que fazer isso antes da próxima folha de pagamento. Feito tudo isso, eu tenho a folha de pagamento. Também, normal, todos os dados de uma folha de pagamento, todos os eventos, mas apenas alguns detalhes. Já falamos isso em palestra de E-Social e vamos ter outras também falando só sobre E-Social. Então, os detalhes de E-Social vocês pegarão lá. Hoje é só alguns alertas. Folha de pagamento eu tenho que entregar até quando? Exemplo, referente ao mês de competência. Eu tenho que entregar até o dia 7 do mês seguinte. Ah, mas não vai dar tempo, eu fecho e tá bom. Faz do jeito que você está fazendo, mas até o dia 7 você tem que ter a folha fechada, porque você tem que pagar o fundo de garantia até o dia 7. Não é assim? Então você tem que... Note, um alerta. E foi feito agora, recentemente. A Receita disse... Enquanto o E-Social não estiver totalmente completo, significa o quê? Para o seu grupo, enquanto não entrar o SST, o E-Social ainda não está completo. E enquanto ele não estiver completo, a folha de pagamento você vai ter que fechar até o dia 7 para pagar fundo de garantia, mas enviar, que até então eu tinha que fazer o envio antes do dia 7. Ele disse, não precisa, você pode enviar até o dia 15 do mês seguinte. Opa, que legal, então, não. A folha você tem que fazer. Você só simplesmente não é obrigado a mandar a folha para o E-Social até o dia 7. Mas você fechou a folha, você já tem qual é o total do fundo de garantia, não tem? Como o fundo de garantia não está dentro do E-Social, e sim dentro da Caixa Econômica, a guia de recolhimento do fundo de garantia é dentro do site da Caixa Econômica. Então você vai entrar no site da Caixa Econômica, na guia, vai colocar as informações, fazer o pagamento, imprimir a guia e fazer o pagamento daquela guia. Até o dia 15 você tem que mandar essa folha de pagamento. Ficou claro? Isso foi um facilitador que se conseguiu agora um tanto recente. Outros cuidados com as tabelas de rubricas. Na folha de pagamento, você tem que colocar todas as rubricas possíveis, por isso você teve que cadastrar. Cuidado com algumas coisas que a legislação mudou agora um tanto recente, ou seja, há poucos anos atrás, 2017, teve umas modificações. Como, por exemplo, você não pode pagar diárias de viagem, prêmios e tudo mais, pagos em dinheiro. Você tem que pagar como reembolso, mas não pode ser em dinheiro. Vale refeição, etc. Isso tudo andou mudando, olha só. Veja aqui um exemplo bastante claro de uma mudança. A legislação antes era esta. A nova legislação, ou seja, de 2018, tem um pequeno detalhe. Veja aqui, diária de viagem, olha, auxílio alimentação, diária de viagem, ajuda de custo, limitadas a 50%, qualquer valor e os prêmios. Tinha o quê? Tinha a isenção. Aí na nova legislação que vale agora, é a mesma coisa, sim, auxílio alimentação, olha, ajuda de custo, diárias de viagem, qualquer valor, vedado, diz aqui, vedado o seu pagamento em dinheiro, no caso de
auxílio alimentação. Tem que ser feita em cartão ou vale alimentação. Em dinheiro vai incidir INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda retido na fonte e a parte à remuneração dele. Daí para frente, todo mês você vai ter que dar esse valor. Por isso, tomem cuidado. Por que isso? Porque até então nós fazemos CEFIP, GFIP, RAIS e DIRF. O que leva nesses relatórios? Leva apenas a base salarial, o total da folha de cada empregado. Com o E-Social, em cada folha de pagamento de um empregado, leva todas as verbas que foram destinadas e pagas a este funcionário. Seja ela incidente ou não, é obrigado. Por isso, cuidado e revejam as tabelas de rubricas que vocês têm. Porque quando fizer a folha de pagamento, mesmo que não tenha incidência, mas é dinheiro ou vantagem que você pagou como um plano de saúde, tem que entrar, tem uma rubrica própria, vai entrar. Não precisa sair no eulerite que dá para o empregado, mas na folha que vai para o E-Social, tem que incluir isso sim. Remuneração do trabalhador. Olha só. A remuneração você vai fazer do mês. Do dia 1 ao dia 30, 31, fez a folha de pagamento. Quando é que você envia? Até o dia 7. No caso, agora, eu posso até o dia 15, por enquanto. Por quê? Porque no dia 20, eu vou fazer o recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia, eu já fiz. Mas está aqui, até o dia 7, eu tenho que pagar o Fundo de Garantia, não simplesmente pelo E-Social, mas pelo que gerou de valor, e eu vou na Caixa Econômica, pego a guia lá na Caixa Econômica, não no E-Social. O INSS vai entrar, eu tenho que pagar até dia 20 seguinte, vai sair no DCTF Web. Existe um problema quando há múltiplos vínculos. Vocês vão ter mais detalhes com relação a isso quando pegarem uma palestra só sobre o E-Social. Eu tenho faixas de tabelas aqui, tenho emprego 1, 2 e 3, onde no emprego 1 eu pago um determinado valor 8%, no outro 9%, acima disso 11%, eu recolhi em nome desse empregado R$ 590. Mas está certo isso? Não. Para o E-Social, e hoje também já existe isso, o E-Social vai ter que informar mais detalhadamente. O primeiro empregador paga 1.000, ele vai recolher 11%. Por isso, o empregado é quem tem que dar as informações. Se ele não dá informação nenhuma, fica por isso mesmo. Só que quem perde dinheiro é ele. Quer ver por quê? Porque, olha, cada emprego recolhendo 11%. O último emprego recolhe 11%, mas não sobre o total da remuneração de 3.000. Ele vai sobre o valor residual, porque está aqui, ó, tabela aqui, 11%. Descontou o 1.000, 2.000, sobrou 2.645,80, aonde ele calcula 11%, 291. Como ficou o total? Está aqui. 621,04 foi recolhido em nome desse empregado. Se ele for pedir aposentadoria, é isto que vai mandar e não esse daqui. Então, se ele não comunicar nada, vai ser isso daqui, ele perde dinheiro. Agora, se ele comunicar que ele tem mais outros empregos, como é que você vai saber o que ele recebeu lá? Ou ele te entrega o olerite do mês anterior para você todo mês, ou ele faz uma declaração de quanto ele ganha de cada um. Isso ele vai ter que repassar para as 3 empresas que ele trabalha. Os eventos periódicos de pagamento é outra possibilidade, porque agora você fez a folha, fechou até o dia 30, mas se você paga até o dia 5 do mês seguinte. O imposto de renda retido na fonte é recolhido por sistema de caixa e não de competência. Não importa o regime da empresa. O regime de folha de pagamento, o pagamento em si, para efeito de imposto de renda, é regime de caixa. Então, quando que eu vou recolher o imposto de renda retido na fonte? Está aqui.
até o dia 20 do mês seguinte ao mês que eu paguei. Por isso é que eu tenho que informar o pagamento. Como houve uma pergunta, eu tenho aqui informações complementares. Não, aliás, não perguntaram essa não. Mas o Simples Nacional, eu vou ter que fechar o faturamento dele antes de fazer a folha de pagamento. Agora eu tenho até o dia 15 para fazer, então o seu cliente tem que lhe informar quanto ele faturou, porque você tem que calcular qual é o índice que vai colocar no E-Social para o INSS patronal. Não 20%, porque ele é Simples Nacional, mas é em cima de um índice, por isso preciso do total de faturamento para calcular qual é o índice percentual que eu vou colocar na minha folha de pagamento. Mas tem até o dia 15 para mandar, então há possibilidade. Outra coisa que nós temos é o REINF, também não vamos falar muito dele aqui porque não cabe, mas o REINF tem uma sequência lógica igual. Ou seja, prestador de serviço comprou ou vendeu serviço com retenção, sou obrigado a lançar no REINF. Cuidado é deixar alguma nota fiscal de serviço guardada, porque eu tenho que lançar dentro do próprio mês em que foi emitida essa nota fiscal de serviço. Por quê? Eu tenho até o dia 15 para mandar o DCTF Web. E no DCTF Web entra tudo do E-Social e do REINF. Sendo assim, os prazos, o DCTF tem uma data aqui, tem como entrar nele, é no site mesmo. Eu vou verificar, todos os créditos estão lá, todos os débitos estão lá no DCTF. Eu fechei a folha, mandei, ele já me diz certinho. Eu não vou fazer o cálculo de que eu tenho que pagar de INSS, nada. Quem vai fazer é a DCTF, segundo a folha de pagamento que eu mandei para lá. Se tiver diferença, você procura no seu sistema que alguma coisa está errado no seu sistema, nas suas informações, porque o DCTF pega as informações que você mandou. Aí então, você vai verificar, se tiver tudo certo, gera a guia e faz o recolhimento. Temos aqui os prazos, dia 15 do mês seguinte para você entregar o DCTF Web. Com relação ao 13º anual do DCTF anual, é até o dia 20 de dezembro. E espetáculos desportivos, futebol. No REINF, eu tenho que mandar até o 2º dia útil. Feito isso, ai meu Deus do céu, quebrou meu computador. Onde foram as minhas informações que estão registradas nele? Perdeu. Não. Você precisa guardar essas informações num sistema seguro, de backup. E ainda tem aqueles ataques que eles fazem que criptografam todo o conteúdo do computador. Bloqueia todas as informações. E se não tiver um backup decente fora daquele ambiente que não esteja conectado ao micro, perde absolutamente tudo. Por isso, cuidado com as informações. Tem informações que dependem de 5 anos, tem outras com 30, 35 anos, então você tem que ter um cofre fora da empresa para guardar essas informações, talvez na nuvem. Contrate algum servidor, alguma coisa assim. Muito bem, então agora nós chegamos ao final. Claro que pergunta, se não fizeram aqui ou não dá para responder aqui, vocês podem fazer depois no formulário que receberem, sem problema nenhum, podem fazer perguntas lá, tá? Nós estamos em mais de 30, ou melhor, estamos fazendo 30 anos agora em julho de existência, mais de 100 bases em todos os estados, e nós vamos ter, claro, começa amanhã, o início de algumas festas aqui para o pessoal da Matriz e da UCA, nossa Universidade Corporativa, completando os 30 anos de existência da Alterdata. Eu agradeço a todos vocês por terem participado e assistido e espero em uma outra oportunidade. Agradecemos também ao CRC, a pessoa do Adriano, do
pessoal da técnica lá, o Jader, né? Que é o técnico que está fazendo a retransmissão. Muito obrigado a todos vocês e mais alguma pergunta aí? Não, pergunta não temos, apenas fazer um comentário. Caso você tenha assistido a palestra pela retransmissão e não tenha acesso à avaliação da palestra, fique tranquilo. Acesse o nosso site www.alterdata.com.br, localize a parte de palestras e lá tem um botãozinho para que você fale conosco. Você vai clicar, vai abrir um pequeno formulário, você vai se identificar e colocar, olha, eu assisti a retransmissão e eu gostaria muito de ter acesso ao material. E aí nós vamos dar sequência no processo. Ok? Ok. Tá. Então, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.